firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Vamos iniciar? A gente vai fazer um tempo aqui de 20 a 25 minutos, tá bom? E aí a gente encerra, tá certo? A gente encerra com as perguntas, o sorteio, tá bom? Tem problema não? Bacana, hein? Então vamos lá, né? Ezequiel, que maravilha, hein, Ezequiel? Glória a Deus, rapaz. Isso é saúde pura, irmão. Saúde, né? Saúde. É. Vamos lá, gente, então? Olha só. Vamos lá, gente? Muito bem. Então, voltando aqui. Então, perceba que em 2 Timóteo 3,16, Paulo usa a expressão theopneustos. E nós temos aqui um adjetivo qualitativo, no caso nominativo feminino singular, destacando a singularidade da Escritura. Ou seja, para o apóstolo Paulo, não resta dúvida, toda a Escritura ela foi inspirada por Deus. E vale destacar que ela é inspirada tanto na forma quanto no seu conteúdo. A inspiração ela é tanto verbal quanto plenária. Ela se estende de Gênesis a Apocalipse. Primeiro, ela é verbal porque entende-se que as palavras da Bíblia, elas foram dadas pelo Espírito Santo aos seus escritores. Porém, o Espírito Santo, neste processo, respeitou os escritores nas suas características de estilo. É por isso, e toda atenção é pouca, nós não acreditamos na teoria do ditado, por exemplo. Deus, preste atenção, Deus não ditou as escrituras. Deus inspirou os autores, mas os autores aqui, preste atenção, as características de estilo, vocabulário, gramática e formação intelectual foram preservadas. É por isso que na Bíblia você tem pessoas de várias classes e de vários níveis que foram usados na produção das Escrituras. Por exemplo, Pedro era pescador, Mateus era o quê? Publicano. Você tem Daniel, que era o quê? Lembra? Daniel era o quê? Quem lembra? Lá no finalzinho eu vou trazer o segredo para vocês. Nós temos Moisés. Então nós temos pessoas que foram usadas por Deus, de variadas classes e de variadas funções. Nós temos Amós, que era boiadeiro, e assim por diante, tá certo? Então, o estilo, o vocabulário, a gramática e a formação intelectual foram preservadas. E note, o papel fundamental do Espírito Santo em toda essa construção literária foi o de supervisionar todo este processo. Por esta razão, a palavra de Deus ela é divina. E por que ela é divina? Porque o Espírito Santo supervisionou, moveu, orientou os autores bíblicos. E onde é que está isso? Vamos abrir a Bíblia? 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. É a partir desse texto aqui que a gente vai perceber que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são inspirados por Deus. Por mais que em 2 Timóteo Paulo tenha feito uma referência ao Antigo Testamento, agora nós temos, né, a última peça desse quebra-cabeça, onde Pedro vai destacar a natureza divina, e ele vai destacar também a extensão dessa inspiração que se refere agora
a toda a revelação bíblica. Olha o que diz o texto aí, lê para nós. Capítulo 1, versos 20 e 21. Pode. Sabendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura pertence a uma interpretação particular, porque a profecia nunca foi, nos tempos passados, produto da vontade humana, senão que homens santos de Deus falaram, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Exatamente. Então aqui nós temos, Daniel, um texto claro, onde a gente amarra aqui todo o pressuposto acerca da revelação. Então esse texto é claro. Ele está falando aqui de toda a Escritura. E detalhe, meus irmãos, eu não sei se eu posso falar isso aqui, Daniel. Tem certeza? Pode falar? Presta atenção. Quando o texto fala que nenhuma profecia é de particular interpretação, o que vocês entendem por isso? O que passa na sua cabeça? O que passa na cabeça dos irmãos? Nenhuma profecia é de particular interpretação. O que passa na cabeça dos irmãos? Vamos lá. Rápido. Ótimo. Mas o que mais? Nenhuma profecia é de particular interpretação. O que passa na nossa cabeça? Mas o texto está tratando de interpretação, não está? Não é aquilo que eu acho, é aquilo que Deus quer que eu veja. Tranquilo. Mas o texto está dizendo nenhuma profecia é de particular interpretação. Olha só esse texto, né? Eu sei que isso não ocorre aqui, mas esse texto ele chama a cristandade para uma correção que acontece constantemente. Posso falar, Daniel? Tem certeza? Tem certeza? Posso falar? Presta atenção. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu conheço pessoas que eles pegam a Bíblia e eles começam a ler a Bíblia. Só que eles não levam em consideração o aspecto gramatical, eles não levam em consideração os gêneros literários, enredo, métrica, prosa, paralelismo, narrativas breves e longas, os tipos de parábolas que nós temos na Bíblia, contrastes, literatura sapiencial, literatura histórica, literatura apocalíptica, provérbios. Vou falar algo aqui que eu sei que vai chocar. Lembra daquele texto que diz assim, ó, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, esse texto ele não é profético. Esse texto não está prometendo que o seu filho ele vai, não é profético. O que nós temos aqui? Nós temos um provérbio. E como é que se interpreta o provérbio? É aqui que eu quero dizer para vocês o seguinte: nenhuma profecia é de particular interpretação. Eu conheço muita gente que pega a Bíblia, ele lê em casa, ou ele lê um texto, ou ele lê de forma individual e ele começa a ter percepções. É aí que entra a questão do colegiado. Aí ele chega aqui pro pastor Daniel e fala assim: pastor Daniel, eu entendi na Bíblia. Aí ele vem e diz assim, ele traz quando Paulo diz assim, há quem se batiza pelos mortos, não tem a passagem? Aí ele fala, não, Paulo está ensinando que deve se batizar pelos mortos. Aí você chega para ele e fala, não, rapaz, esse texto tem que ser levado em consideração o contexto, a gramática, o tipo de texto. Lembra que as epístolas, né? Qual o gênero das epístolas? Exortativo, né? E ensino. Agora, se ele não conhece de gênero, se ele não conhece de texto, se ele não conhece de gramática, aí nós temos um problema. Se você chega para ele e diz, olha, você está errado porque você não está olhando o contexto, eu conheço pessoas assim, ele vai dizer, não, Deus me revelou, Deus falou comigo, está escrito aqui nas Escrituras, e ele vai e ele fica com aquela interpretação. O texto está dizendo que nenhuma profecia é de particular interpretação. Amém. Na verdade, Jesus montou um colegiado. Qual foi o colegiado que Jesus montou? Os apóstolos. A igreja tem o pastor e tem um colegiado, que são os pastores e os presbíteros da igreja. Então, toda tomada de decisão deve ser uma tomada de decisão a partir do quê? De uma interpretação coletiva, rapaz. Nenhuma interpretação é de particular, nenhuma profecia é de particular interpretação. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço vários. O cara pega a Bíblia, não é assim e acabou. E esse texto está nos ensinando que as Escrituras, ela não deve ser interpretada nesse sentido. Nenhuma profecia é de particular interpretação.
Você só pode interpretar as Escrituras a partir do quê? A partir de uma visão contextual e a partir daquilo que foi nos legado através dos santos apóstolos. Ok? Deu para ficar claro isso aí? Deu para ficar claro? Então vamos voltar aqui. Esse texto deixa claro que toda a Escritura ela é o quê? Inspirada por Deus. Segundo, ela é plenária também na sua extensão. Por quê? Entende-se que ela é plena, igualmente inspirada em todas as suas partes. A Escritura. A expressão toda Escritura em grego, passa grafê, aponta claramente nesta direção. Quer ver uma coisa interessante? Abre a sua Bíblia aí, 2 Timóteo, novamente. Segunda Timóteo, capítulo 3. Mas também isso não significa, como o senhor falou aqui, não é interpretar, é de particular interpretação. A pessoa está em casa, se tiver uma dúvida ou tiver uma lendo no contexto, entendendo, tentar explicar de acordo com aquilo que está sendo dito. Não inibe a pessoa de tentar entender aquilo que está sendo dito. Não, e ela tem que entender e tentar. E tem que buscar. O que nós estamos dizendo aqui é que nenhuma profecia ela é de particular interpretação, no sentido de que essa interpretação venha contradizer a revelação. Amém. É isso que a gente está colocando. É alguém chegar aqui de forma individual e ele interpretar de forma que vai contradizer a revelação, mas ele pressupõe, que é o que eu estou colocando um exemplo. Chega alguém aqui e diz assim, há aqueles que se batizam pelos mortos. Aí alguém chega e diz, não, a Bíblia está ensinando o batismo pelos mortos. Os mormons pregam isso, né? Não sei se não sabem. O texto não está ensinando que nós temos que batizar os mortos. O texto está reprovando essa atitude e Paulo está dizendo, olha, há quem por aí batiza, Por isso né? pegar um texto Isolado de todo o contexto, é pretexto para heresia. Aí fica Então, nenhuma profecia, o quê? O que o texto está dizendo? É de particular interpretação. Exatamente. Por quê? O que Pedro está colocando aqui? Ele está dizendo que homens santos, não foi um, foi vários, foram usados por Deus para nos dar o quê? A Escritura sagrada. Entende? Por isso que eu acredito, Daniel, que toda a interpretação, ela precisa passar pelo colegiado. Não tem. Ou seja, dos apóstolos. Por exemplo, o que é a doutrina dos apóstolos? Quem sabe? Quando diz assim, nós precisamos permanecer na doutrina dos apóstolos. O que é isso? A gente fala tanto de doutrina, né? O que é a doutrina dos apóstolos? Doutrina é ensinamento. Mas o que é isso? o que significa? O que é? O que é a doutrina dos apóstolos? Vamos lá, a doutrina dos apóstolos é ensinar sobre a ressurreição de Cristo. É ou não é a doutrina dos apóstolos? É. A inspiração das Escrituras é ou não é doutrina dos apóstolos? Imposição das mãos, bacana, isso aí tem que ser trabalhado na igreja, né? E regeneração, por exemplo, novo nascimento. Então, tudo isso é a doutrina dos apóstolos. Batismo nas águas, tá certo? Batismo com o Espírito. Então, tudo isso é o quê? A doutrina dos apóstolos, tá certo? Então, Daniel, todo mundo pode estudar a Bíblia em casa? Você tem que estudar, não, você tem que devorar. Mas as interpretações, elas sempre precisam estar subordinadas a todo esse colégio apostólico, a tudo isso que já foi produzido. Eu vou dizer igual Salomão, não existe nada novo debaixo do sol. Não existe. Então o que foi produzido, está produzido. A Trindade, lá atrás. A união hipostática das duas naturezas, ele é humano e divino, já está lá. É ou não é? Já está lá atrás. A pré-existência de Cristo, já está lá atrás. O arrebatamento da igreja, já está lá atrás. A segunda vinda, já está lá atrás. O batismo, já está lá atrás. E assim por diante. Ótimo, isso aí já é um detalhe. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existem os aspectos primários e os aspectos secundários da doutrina. Os aspectos primários são aquelas doutrinas que unem a cristandade e todo mundo fala a mesma língua. Por exemplo, você pega o batista, você pega o presbiteriano, você pega o assembleano, você pega o episcopal, você pega o congregacional, e todos eles falam a mesma língua. Quais são essas doutrinas universais? Quem lembra aí? Jesus Cristo morreu. Ótimo. A ressurreição de Jesus precisa ser uma doutrina que todos eles pregam, ok? A Trindade,
né? Precisa ser. Aí é uma questão, lógico, tem movimentos que acreditam, mas existem movimentos tradicionais que eles têm problema com os dons revelacionais. Mas isso aí vai ficar para outro estudo. Beleza? Vamos voltar aqui. Então vamos voltar aqui. Então perceba que a expressão toda a escritura, olha o que diz, Daniel, lê para nós a partir do versículo de número lê o verso 15, 16 e 17 de 1 Coríntios, capítulo 2 Timóteo. 3, 15, 16 e 17. Exatamente. Timóteo 3, 15. Exatamente. Ótimo. E nós vamos terminar agora. Glória a Deus. Os irmãos estão com dúvida aí? Se tiver dúvida, escreva aí, irmãos, que daqui a pouquinho vai ter, né? O tempo da pergunta e respostas. 3,15, 2 Timóteo. E que desde a infância, aprendestes as santas escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, 2, para a correção, 3, e para a instrução da justiça, 4, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente maduro e qualificado integralmente para toda boa obra. Então, no verso 16 você tem a expressão passa grafê, que é toda escritura. Então aponta claramente nesta direção, que todas as partes da escritura em si, e escritura aqui, todas as partes da escritura. Que escritura é essa aqui? O Antigo Testamento, a literatura veterotestamentária. Nós temos dois textos principais no Antigo Testamento. Quais são os dois textos principais que nós temos? Quem lembra? Nós temos o Códice de Alepo e nós temos o chamado Códice de Leningrado. Esses dois textos no Antigo Testamento são os principais textos para se fazer a exegese do Antigo Testamento, ok? Mas a expressão passa grafê se refere a toda escritura, sendo uma referência à escritura que já existia. Então, toda ela é inspirada. Agora, aonde nós temos o texto que vai complementar o quebra-cabeça e vai destacar a literatura neotestamentária, nós acabamos de ler. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, que diz que toda ela é inspirada por Deus. Nesse sentido, eu acredito que a Bíblia, ela é de origem divina, ou seja, ela é a nossa única regra de fé e prática. Mas lembrando que ela não descaracteriza o colegiado e nem a tradição. Ela está acima, mas ambos, né, andam juntos, tá bom? Muito bem, vamos terminar? Vamos terminar. Eu tinha algumas coisas para falar para vocês, mas eu acredito que até aqui é suficiente. Lembrando os irmãos que quando a gente fala de escritura, nós temos duas revelações principais. Quem lembra? Quando a gente fala, né, acerca da escritura, acerca de Deus, nós temos duas revelações principais. Quem lembra? Duas. Quem acertar aí ganha um livro, hein? Duas revelações. Quais são elas? Duas revelações principais. Quando a gente fala de Deus e da escritura. Vamos lá. Vamos lá. Tá chegando perto, hein? Duas revelações. Nós temos a revelação geral e nós temos a chamada revelação especial. Você nem anotou, hein? Deveria ter anotado. É verdade. Revelação geral, se quiser anotar, pode anotar. E a revelação especial. O que é a revelação geral? É a revelação que Deus dá acerca de si mesmo. Onde é que ela está contida, Daniel? Lembra? Romanos 1:17. Lê para nós aí. Revelação geral. Essa revelação geral é a revelação dada por Deus acerca de si mesmo. É o testemunho de Deus através de 4 elementos que eu vou colocar aqui. Que maravilha. Então Deus se revela a si mesmo. É chamado revelação geral. Essa revelação, ela não tem aspecto soteriológico. Não tem. Salvação. Ela não é para salvação. Ela só é para a condenação. Meu Deus.
Olha o que diz aí, Romanos. Deu 20 para nós, Romanos 1:20. 1:20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua própria divindade são inteligentemente feitos evidentes, reconhecidos desde a criação do mundo, sendo entendidos mediante as coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Exatamente. Então a revelação geral é a revelação que Deus dá acerca de si mesmo. Então ela está presente aí fora. E quais são os mecanismos da revelação de Deus? Criação, providência, homem e história. Esses 4 mecanismos destacam a existência de Deus. Agora toda atenção é pouco. Eu vou terminar agora. Criação, se quiser anotar, criação, Salmo 19, né? Providência, Daniel 2, o homem, Gênesis 1:27 e a própria história, tá certo? Providência é Atos, tá? Atos 14, tá? Desculpa, Atos 14 e história, Daniel 2, tá? Agora olha para mim aqui para a gente terminar aqui agora. A gente vai terminar agora. As pessoas que morrem sem o evangelho chegar até eles, o que acontece com essas pessoas? Presta atenção na minha pergunta. As pessoas que o evangelho não chegou para ele e ele morreu naquele estado, o que acontece com essa pessoa? Como é que funciona? Deixa eu complementar, mestre. No juízo final, será que eles serão perdoados por Deus pelo evangelho não ter chegado a eles? Boa pergunta. O juízo final, ele não será um juízo para remissão de pecados ou para salvação. O nosso pressuposto é dispensacionalista, não é isso? Nós trabalhamos o dispensacionalismo. Então, o trono branco, ele será apenas para a condenação e não para a salvação. Então, já descarta a hipótese de que as pessoas serão salvas lá. Não haverá salvação no trono branco na nossa visão. Tá? Na nossa visão não haverá. Tá certo? Se você ler lá Apocalipse 20, a partir do verso 11 até o verso 15, ali haverá o julgamento dos ímpios. Lembra das ressurreições? Elas estão divididas em 2 grupos. Nós temos a primeira e a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição nós temos várias etapas. Primeira, Jesus. Jesus é a ressurreição no sentido de primícias. Jesus é o primeiro a ressuscitar com um corpo indestrutível. Você não deu glória a Deus aí? Segundo, haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4. E terceiro, haverá a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Então são etapas. Primeira ressurreição, ressurreição dos justos. A ressurreição dos ímpios será a segunda ressurreição. Aí nessa aqui, irmãos, a ressurreição será para a condenação. Mas a pergunta volta. Quem não recebeu o evangelho, o que acontece com essa pessoa? Para a gente finalizar aqui agora. Vamos terminar aqui agora. Pode falar, meus irmãos. O que você acha? Hã? Então vamos concluir? Existem 3 escolas principais que debatem sobre essa questão em relação à supremacia da Escritura. Presta atenção. Nós temos os inclusivistas, que pressupõem que as pessoas que não receberam o evangelho, de alguma forma essas pessoas serão salvas, porque pressupõem que essas pessoas são inocentes. Então o evangelho não chegou até ele, então essa pessoa será julgada conforme a sua consciência. Essa não é a minha visão. Eu não concordo com essa visão. Uma segunda visão é chamada de universalista. Essa escola pressupõe que no final de todas as coisas, olha só, no final de todas as coisas, a bondade e o amor de Deus será tão imenso e tão intenso que todas as pessoas serão salvas. Todas, universalista. Seria muito bom, né? Seria salvo. Chegou lá da... Mas existe uma outra visão, que é a que eu faço parte, chamada de restritivismo parcial. Então o que é isso? Romanos capítulo 1 e verso 20 vai dizer que as pessoas estão indesculpáveis diante de Deus por causa do quê?
da revelação de Deus dada onde? Vamos lá. A revelação de Deus está onde? Na criação. Salmo 19, abre aí para nós rapidamente, verso 1. Providência, homem e história. Então, a criação revela que Deus existe. Sim ou não? A providência revela que Deus existe. O homem, sendo a imagem e semelhança de Deus, revela que Deus existe. E a própria história aponta para um arquiteto desse mundo e fala que Deus existe. Então, são 4 mecanismos. Então, vamos parar com aquela ideia do mito do índio inocente, porque não existe inocentes. E eu quero demonstrar para você que não existe isso. Onde é que está isso? Romanos, segura aí, Salmo 19, Romanos capítulo 3 e verso 23. Lê para nós aí. Nós vamos terminar agora. Vou terminar agora. Pode ficar tranquila. Não vou estender, vou terminar agora. O que diz aí Romanos 3, 23? O texto diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou fazer uma pergunta: todos aqui é uma parte? Todos aqui é um grupo? Meu Deus. Mas é toda a raça humana. É toda a raça humana pecou em Adão. Então, todos estão debaixo do quê? Do pecado e da condenação. Agora, o que diz aí o Salmo 19, verso 1? Lê para nós. Primeiro. Anuncia. Então Deus não se deixou sem o quê? Testemunho. Então ele está presente. Criação, providência, o próprio homem e a história. Aí entra a pergunta que eu fiz para você. O que acontece com as pessoas que não receberam a palavra? Como eu sou um restritivista parcial, eu acredito que a grande comissão é uma ordem. Então o meio ordinário pelo qual a pessoa é salva é por intermédio da pregação do evangelho. Porque senão não faria sentido. Por exemplo, vamos pegar aqui a Indonésia. É longe? Se as pessoas são mortas, são salvas na morte, porque o evangelho não chegou até eles, mas eles serão salvos, então para que enviar missionários? É desnecessário, rapaz. O que a gente faz? Em vez de gastar recursos, em vez de levar a Bíblia, em vez de custear missionário, é só deixar aquele povo morrer na sua ignorância, que eles seriam salvos, é muito fácil. Porém, todos estão debaixo da condenação, Romanos 3, 23. E a grande comissão é uma ordem. Então tem que se pregar o evangelho a toda criatura. Se um camarada for salvo por bem ou pelo mal que fez pelo corpo, então não é salvação pela graça, é salvação pelas obras. E salvação pelas obras nós não acreditamos, porque nós não somos catolicismo romano. Nós somos uma igreja protestante que acredita que a salvação é mediante a graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É ou não é, rapaz? Posso terminar, Daniel, agora? É agora que eu vou terminar. Então presta atenção. Eu acredito que o meio ordinário é a pregação do evangelho. Porém, eu também acredito que existem os casos extraordinários. Mas todo caso extraordinário, ele precisa passar pela a palavra encarnada. Não existe salvação fora de Cristo, depois da sua morte e da sua ressurreição. Onde é que está o texto que mostra isso claramente? Eu vou afirmar para você: não existe salvação fora da pessoa bendita de Jesus. Atos capítulo 4 e versículo 12. Lê para a gente e a gente vai orar para terminar. Se coloca de pé. Atos capítulo 4 e verso 12. Nós vamos orar para terminar. E aí eu vou abrir as perguntas. Se tiver, a gente responde. Se não tiver, Daniel, aí nós vamos terminar. Mas eu tenho certeza que tem. Amém? Nós vamos terminar. Mas tem perguntas. Amém? Então vamos. Leia Atos 4, 12. Leia em voz alta para a gente. O que esse texto diz? Que nenhum outro há salvação. Então, se as pessoas estão sendo salvas porque não conheceram o evangelho, e se as pessoas estão sendo salvas por causa da consciência ou por causa das suas obras, então esse texto ele está completamente errado, né?
o texto ele não é simbólico, ele não é uma figura de retórica, ele é literal. Toda a salvação, a partir da morte e ressurreição, passa pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse estudo, por esta palavra maravilhosa. Abençoa o pastor, abençoa toda a igreja, derrama, Senhor, a Tua graça e a Tua presença e fala mais conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Vamos dar a melhor salva de palmas para Jesus? Merece